Oi, Oi, tudo bom? tudo? E você? Tudo certinho. Então tá bom. A gente pode começar se apresentando, né? O pessoal vai entrando, depois a live vai ficar gravada, né? E aí a gente vai poder, quem quiser assistir mais tarde, vai poder assistir mais tarde também, tá? Então, Certo. boa noite a todos. Eu sou a Márcia, e eu e a Cloris nos conhecemos já há uns 30 anos, dá para arredondar, eu acho que há uns 28. E a gente se formou na mesma universidade, na Universidade de Passo Fundo, e trabalhamos juntas na mesma academia, né? O nosso chefe, que era um chefe muito peculiar, assim, muito folclórico, né? Ele era uma pessoa incrível. Aliás, quem sobreviveu a ele, acredito que sobreviva a qualquer tipo de pressão, de trabalho, de horário. Foi incrível, né? Fomos bem treinadas. Fomos. Fala um pouquinho de ti também, Cloris. Márcia, querida, então eu diria ainda boa tarde, assim. Aqui fez um domingo maravilhoso, né? Eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nesse domingo de Páscoa, e gratidão a quem está conosco e a você, porque eu vou dizer que a ideia partiu de mim, né? E você, como sempre, carinhosa e amorosa, aceitou de primeira. Então, eu sou formada em Educação Física pela UPF. Desde o início, trabalhei na água, que foi onde nos conhecemos, né, com natação e hidroginástica, do qual você me ensinou muito, já falei para ti sobre isso, sou grata. E tenho especialização em atividade física e qualidade de vida. E a partir disso, o universo foi se encaminhando, assim, da gente olhar além do corpo, que é o nosso assunto hoje, né? Porque o educador físico ele tem uma visão muito de corpo, e claro que o nosso primeiro cuidado é com o corpo, dentro da nossa formação. Mas então eu fiz PNL, que eu tenho a bênção e a gratidão de ter uma mãe que é mestre em PNL, né, que dá todo um curso de practitioner e de master. Fiz um curso de consultoria sistêmica com ela e massoterapia. E estamos aí, tentando unir esse corpo, mente e espírito, né, com as emoções, para colocar em equilíbrio, para que a gente possa viver, eu acho que nesse mundo que está muito desafiador, né, desde o ano passado, em função desse vírus, e que acredito que a gente está se encaminhando para uma nova era. E essa nova era não é um lugar especial, mas acho que é uma forma da gente compreender e compartilhar. Acredito que veio para mudar mesmo. É interessante como a gente se formou na mesma universidade, né? Na Faculdade de Educação Física da UPF. E aí eu fiz a especialização em Fisiologia do Exercício e Personal Trainer, fiz duas. Deu para emendar uma na outra. Aí depois eu fiz o yoga, fiz a formação em Pilates, fiz Reiki nível 1, nível 2, porque a gente vai saindo um pouquinho da parte do corpo e vai tentando transcender, porque a nossa experiência ela mostra que não dá certo a gente trabalhar só o corpo, mesmo que seja emagrecimento, ganho de massa, porque dentro daquele corpo, comandando esse corpo, tem um ser, pode ser uma alma, pode ser um espírito, mas tem um ser ali que comanda aquele corpo e o corpo, na verdade, é só um instrumento, né? Ele não é o que a gente realmente é um instrumento que a gente usa. Então, você trabalhar o corpo sem olhar para a pessoa fica muito difícil e não dá muito certo. Eu acho também que essa é a tua experiência, né, Clarice? É isso mesmo. Porque a gente vai vendo que o mesmo treino também, às vezes, o mesmo estímulo, desculpa, para uma pessoa tem uma resposta e para outra tem uma outra resposta, né? Então, até nisso a gente começa a pontuar e a pensar, ué, o que de diferente tem, né? E isso, aliás, é o primeiro princípio nosso do treinamento, é
a individualidade biológica, né? Que isso diz que cada ser humano é único. Nosso nome diz isso, nosso digital diz isso. Então, a gente conseguir, acho que, olhar para o todo, né? Hoje tem muito esse trabalho multidisciplinar. Eu acho que a parte das constelações, para quem conhece um pouquinho, traz muito essa questão do sistema, do campo, né? Mas é exatamente isso, a gente vive a partir do corpo, né? Então, essa mente, essa alma, ela reflete pelo corpo, a gente experiencia tudo pelo nosso corpo, né? Mas não podemos, por mais que o corpo é, no meu entender, eu acho que a máquina mais complexa e perfeita, mas ele não é uma máquina que simplesmente não tem uma vida, né? Que ele não tem uma alma, não tem um coração. Então a gente precisa cuidar desse todo porque ele também tem limites. E eu acho que nessa correria desse dia a dia, que eu penso que a pandemia veio um pouco nos ensinar isso, que a gente está tão num piloto automático e de às vezes submeter esse corpo a conquistas, né? Tudo para ontem, o imediatismo, e dali a pouco a gente não pensa nesse corpo realmente como a minha casa, né? Porque é ele que vai me levar até o final, é com ele que eu vou estar e eu dependo dele. Então, criar esse relacionamento, eu acredito, né, de como eu vejo esse meu corpo, eu respeito esse meu corpo, eu às vezes dou o descanso que ele precisa, né, Márcia? E aí, de repente, eu vou deixar para ti, acho que entrar numa parte muito importante do sono, né, desse descanso para que esse corpo possa no dia seguinte estar 100% para render aquilo que eu quero, então, né? A gente vive no automático mesmo, e esquece de observar que o nosso corpo precisa de cuidados, de um olhar mais cuidadoso. Mas a gente não é criado muito para olhar para a gente, né? Aquela questão de, a gente tem que amar ao próximo, tem que cuidar do outro, a gente não pode ser egoísta. E aí, o que acontece? A gente acaba não olhando para a gente com medo dessa questão do egoísmo e acaba também ficando muito preso na coisa do consumir, do trabalhar. Nossa vida gira ao redor do trabalho. Aí a gente não dorme direito, não se alimenta direito. E durante um tempo até que o corpo aguenta, assim, enquanto a gente é mais jovem, o corpo até aguenta, né? A alimentação ruim, a gente não dorme, mas acorda ainda bem. Mas depois de um tempo a gente vai sentir que não consegue dar conta daquilo ali, né? De fazer as coisas sem ter esse cuidado, sem ter esse olhar. E se a gente não dormir, não descansar, não dar o descanso, não consegue nem pensar melhor, nem consegue nem trabalhar direito e não consegue os resultados que a pessoa deseja para o corpo, né? Ganho de massa, emagrecimento, tudo passa por uma boa noite de sono, porque quando a gente dorme, o corpo libera anti-inflamatórios, libera substâncias que vão regenerando. Então, naquele momento do sono, né, quando regenera, a criança cresce quando ela está dormindo, é liberado o hormônio do crescimento. Então, dormir não precisa ser às 8 horas, mas 6, 7 horas, um descanso contínuo, não fazer um sono picado, né? Dormir um pouco de noite, depois dormir um pouco de manhã, depois dormir um pouco de tarde. Fazer um sono bom para restaurar, para poder te deixar bem para o outro dia, é uma das coisas mais importantes do cuidado do corpo. Sem contar que o aprendizado durante o dia acontece à noite. Manter a mente bem saudável também, porque a gente sabe que com o envelhecimento, o enrijecimento do cérebro pode trazer o Alzheimer, o Parkinson, que são doenças que são bem complicadas, bem difíceis, onde a gente perde a nossa autonomia. E falando no envelhecimento, quando a gente conversou, alinhou para fazer essa live, você contou uma história muito legal do seu avô, né? Tu pode repartir com a gente? Posso, Márcia. Eu vou só, eu diria assim, complementar. Essa questão do sono é exatamente isso, porque acaba que esse sono não adequado,
e eu colocaria dentro disso um ambiente adequado, né? Que o ideal do nosso sono é necessário um escuro, então não ter luzes, essa questão de já não levar o celular para o quarto, né? De não ter nada que nos distraia também. E além do que tu falaste, do tempo também, né? Porque precisamente não tem que ser 8 horas. E isso é uma coisa que cada um também pode ir se observando e sentindo. Ah, eu com 7 horas eu acordo super bem. Então, ok, para ti isso é o suficiente. Tem pessoas que precisam um pouquinho mais, né? E às vezes, em algum período, por algo específico, a gente fica mais cansado, mais desgastado emocionalmente. Mas isso tudo podemos controlar. E do meu vô, eu compartilhei ontem com a Márcia, porque eu disse para ela que uma coisa é a gente estudar e saber de estudos científicos, né, e estudar na faculdade. Uma coisa para mim foi um presente, assim, eu ter vivido isso, porque não é algo que alguém te contou, é algo que eu presenciei. Então, o meu avô materno, seu Lindolfo Guilherme Balencifer, né, e honrando aqui tudo que vem antes de mim, ele viveu até os 104 anos. E para mim foi muito interessante assim acompanhar, eu vou dizer, os últimos 4 anos dele depois dos 100. E uma coisa também que acrescenta aqui o que a gente está falando, que no discurso dos 100 anos dele, que ele fez uma festa, né, comemorando um século de vida, ele falou exatamente isso, uma das orientações, vou dizer assim, que ele nos deixou. Vou fazer duas que agora eu lembrei de uma que você ontem chamou a atenção. Sempre que a gente pode sentar, faça tudo sentado quando você pode, né? De pé é só aquilo que precisa estar de pé. E a segunda que ele falou, se eu soubesse que o corpo realmente envelhece, eu teria feito exercício. Então, isso é algo muito pontual que hoje a longevidade ela tá aí, né? Cada vez mais. Se eu pegar o meu próprio exemplo, eu tenho um vô que chegou aos 104. Minha mãe é uma pessoa que mês que vem está completando 78. Ela ainda estuda, ela trabalha, ela dá curso, é uma pessoa ativa. Então, quer dizer, a gente com o conhecimento que a gente tem, meu Deus, eu penso que eu quero chegar aos 120. Mas bem, porque não adianta a gente chegar aos 90 ou aos 100 e estar numa cadeira de rodas e estar totalmente dependente, né? E essa autonomia, muito, o que nos permite é o exercício. É aquilo que eu digo, vida é movimento. E o meu vô, Márcio, que eu falei ontem para você, é assim, que ele tinha um hábito que cada pessoa que entrava no apartamento dele, e é óbvio, até por questão de respeito, a gente entrava e ia cumprimentá-lo, né? Então ele sempre estendia a mão e ele segurava a tua mão. Oi? Tá Tá travando um travando? pouquinho. É. Melhorou? Ah, É que a recém talvez você entrou trava algo algum. aqui. Tá. Tá. Então ele sempre estendia a mão para que a gente cumprimentasse e ele identificava quem estava ali com ele. E enquanto ele não identificava, ele não largava a mão, né? Porque aí depois que ele reconhecia a pessoa, então estava tudo bem. Então eu sei quem tu é, então tá tudo certo. Mas no final, esse movimento simples que a gente pensa, cara, não pode ser verdade, só de estender o braço, ele já não conseguia fazer, né? Porque para mim foi notório assim de que é um corpo que já não tinha massa muscular e não falando de uma massa muscular de beleza, de padrão, de, né? Mas de autonomia de movimento, porque são os músculos que nos permitem isso. Então, sim, o corpo envelhece. E eu acredito que a gente precisa estar preparado para esse envelhecimento, mas a nossa mente, ela pode nos manter mais felizes dentro das possibilidades, dos limites que a gente vai, né, tendo com o corpo. Então, o meu avô me deu esse presente, assim, de realmente ver isso, né, de saber que é necessário fazer movimento. É como nós já tínhamos conversado, assim, o movimento é vida, né? E a vida, É, ela é movimento. Então a gente pensa que a vida, ela tem que estar sempre boa, tem que estar sempre tranquila, para dizer que está tudo certo. E na verdade a vida, ela é
movimento contínuo, ela está sempre se E movendo. Então, às vezes vai ser bom e às vezes não vai ser tão bom assim, mas a vida é o movimento, e o movimento é que vai trazer também vida para o nosso corpo, para o nosso dia a dia, trazer mais vida. Então, começar com algum tipo de movimento, o sono, né, como a gente comentou, e alimentação mais adequada, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais, eu até diria mais caseira mesmo, para a gente melhorar a nossa qualidade de vida mesmo, né? dentro disso, Márcia, da alimentação, né? Tem algo bem interessante, assim, porque se a gente cria esse relacionamento com o corpo, né, que é o qual a gente fala aqui, de realmente eu sentir no meu corpo. Quando eu vou para uma mesa, seja no almoço, no café, e eu tenho determinados alimentos ali disponíveis, né? E nesse piloto automático a gente come qualquer coisa, bebe qualquer coisa e, né, zarpa para trabalhar, para seguir a vida. E a gente nem, cara, a gente nem pensa no que a gente bota para dentro muitas vezes. O triste é que a gente bota muito lixo ainda para dentro. E aí depois a gente fica com uma dor e a gente ainda reclama de, mas, desculpa falar, que merda é nessa? E cara, mas se tu pensar tudo que, né? Então assim, se a gente realmente tivesse esse tempo de sentar e pensar, eu vou me alimentar, eu sou a coisa mais importante desse mundo. E aquilo que você falou, eu jamais vou contribuir ou ajudar o próximo se eu não estou bem. A gente não estiver Então, o bem. amor próprio, e de uma certa forma, ele é um pouco, talvez, egoísta. Sim, mas ele é para a pessoa que é a mais importante, que sou eu, né? Então, se a gente sentasse à mesa e olhasse para os alimentos, e se você se conecta com o seu corpo realmente, no sentido, o que que para você é bom? A gente sabe o que comer. Ele diz pra gente, porque aquilo que não é necessário a gente não tem vontade. Se a gente realmente consegue estar no aqui, no agora. E esse eu acho que é um outro ponto assim fantástico da gente se conectar com o corpo, é a questão de um dos grandes males que eu acho, né, atuais, que é a ansiedade. Porque a ansiedade é quando o meu corpo tá aqui, eu tô conversando com a Márcia, mas de repente a minha mente tá pensando, meu Deus, amanhã eu tenho reunião, eu tenho isso, e semana que vem eu tenho um boleto para pagar, ou seja, é uma mente que tá lá no futuro, né? Cheia de pré-ocupações. Então, essa conexão com o corpo, eu tô aqui. O meu corpo está aqui, porque o meu corpo não consegue nem para o futuro, né? O corpo, ele só tem um estado, é o de presença, é o do aqui e agora. E se eu me conecto com esse estado, com esse corpo, a minha mente está sempre no corpo, nossa, é muito bom. Claro que às vezes vem preocupações, claro que vem pensamentos, mas eu saber também olhar para esse pensamento e pronto, fica lá você amanhã, né? Ou vou cuidar de ti daqui a uma semana e voltar para o corpo. Uma coisa interessante realmente disso, da gente não estar no agora, acho que o primeiro passo é a gente olhar para a gente e se reconhecer. O nosso corpo ele vai modificando conforme as fases vão passando, o corpo vai se modificando. E eu peguei muitas vezes, eu tive uma academia de musculação por 20 anos. E eu vendo, observando as pessoas além do corpo delas, né? Eu via que a mente delas, elas estavam aqui com 40 e poucos anos, mas a cabeça delas estava lá naquele corpo de 20 anos. E eu via elas tentando trazer aquele corpo dos 20 anos. Eu não era assim, o que aconteceu comigo? É como se ela tivesse tido assim, a mente tivesse viajado e o corpo tivesse envelhecido. Mas na verdade são anos e anos de uma inconsciência corporal que a gente nota quando a pessoa vai fazer atividade física, ela não coordena, ela não sabe o esquerda ou direita. Se você não toca nela e não coloca a mão dela no lugar, ela não consegue fazer. Às vezes ela não entende como é que é o movimento, de total desconexão com o corpo. Para ela, o corpo é somente algo a ser esculpido
E ela não observa que o corpo, ele vai tendo também, às vezes ele tá meio chateado com a gente, às vezes ele tá feliz conosco. O corpo, ele é um ser vivo do qual a gente se reveste. Então, não adianta você ter 40 anos e ter a mente dos 20 anos. Eu vou contar um fato engraçado rapidinho. Eu estive num nutrólogo porque eu estava muito, muito cansada. Aí me indicaram ir no nutrólogo porque ele vai ver as vitaminas que faltam. Aí eu cheguei lá e disse para ele assim: eu tô bem, eu não tenho depressão, só que eu acordo cansada, durmo cansada, tô me arrastando. E falei para ele assim: e eu não posso comer as mesmas coisas que eu comia antes. Eu comia um x-salada, comia bem. Agora eu só como metade, passo mal. Aí ele disse: Márcia, olha só, quantos anos você tem? Aí na época eu tinha 42. Aí ele disse: então, Márcia, o estômago também tem 42, não é só tua pele que envelhece. Ele disse: o teu estômago, ele não vai trabalhar da mesma maneira. Aí foi como se eu estivesse, né? Ah, puxa, é mesmo, tipo, meu corpo, eu não posso tratar o meu corpo como eu tratava há 20 anos atrás, eu não tenho nem É, como. É um outro corpo agora, né? Um outro corpo, ele é outro. é, Eu preciso tratar ele com mais carinho, preciso tratar ele com mais amor, esse corpo, preciso dar alimentos melhores para ele. adequado. Né? Aí eu fui É me isso aí. dando conta daquilo que faltava, que eram algumas vitaminas, e pode ser que às vezes o corpo não absorve, a gente precisa suplementar, mas também tem aquela questão de você olhar para o seu corpo para a idade que ele tem e você aceitar que aquela ali é a tua idade e você cuidar do corpo conforme a idade que ele tem, né? É bem Exatamente. um baque. Eu sempre digo assim que o corpo envelhece, né? Eu acho que a única coisa certa da vida é que assim que a gente nasce, a certeza é de que um dia a gente morre, né? E que esse corpo é bem isso, é um processo. E ainda assim é um presente, né? Porque é isso, a gente vivencia tudo através dele. Então, esse amor, esse respeito e essa gratidão com esse corpo é que eu acho que são fundamentais, né? Porque primeiro vem aquilo que tu falaste, a gente não aprende isso. A gente aprende que o corpo, é só um corpo, né? Caraca, é meu corpo e vamos lá, e essas exigências, às vezes, de hoje, eu com 45 hoje, e tu querer fazer o que tu fazia aos 20 na mesma velocidade e tendo as mesmas respostas, né? Então não tem como, né? E ainda assim, se a gente observar o funcionamento, agora vamos entrar nesse movimento que é vida, né? Quantos movimentos o nosso corpo, nós estamos aqui conversando. Quantos movimentos o nosso corpo, de forma totalmente autônoma, ele realiza para que a gente esteja aqui, né? Sim. Respiração é movimento, batimentos cardíacos, a circulação, pulmão, intestino, meu Deus, aí afora. Tudo é movimento. Tudo em E, movimento. cara, a gente não precisa comandar nada disso. A gente ainda Nada. consegue, né? Então, Imagina isso é se a uma gente não presta maravilha. atenção em nada. Tu imagina se a gente ia se lembrar de respirar, de bater coração, Mas do aí é jeito que que tá, nós como é que a somos, gente ia né? viver? Exatamente. E é que nem um carro, né? Embora que hoje já tem carro automático, enfim e tal, mas assim você tem que estar com atenção ali, porque qualquer descuido, né? E a gente não, a gente ouve música, a gente dança, a gente cozinha, a gente, né? E a gente nem precisa coordenar tudo isso. Então é um pouquinho de cuidado, é esse amor, é esse respeito, né? De olhar para essa máquina fabulosa que eu tenho, mas que também precisa de cuidados, né? E dar prioridades, né? Todos nós conhecemos É. alguém que dá a melhor gasolina para o seu carro, a melhor, o motor do carro está sempre bom, ou o seu cachorro, o seu gato. A gente vê que às vezes a pessoa vai lá e compra uma ração especial para gato castrado, né? Uma ração especial para cachorro idoso. E para si mesmo não observa esse tipo de alimento, um alimento melhor, um alimento mais de qualidade, uma coisa, né, de maior qualidade para si mesmo, de cuidado. É como se, que se dane, né?
E vai passando essa cultura do que se dane para os filhos também, que é muito triste, né? Então a gente vê às vezes criança pequena só, né, comendo errado, comendo mal, e depois é difícil a gente tirar esse hábito É, dessas comidas, é muito difícil, até porque a gente também já estava lá. E é aquela coisa, né? Comeu, não aconteceu nada, comeu, não aconteceu nada, mas vai. Todo o excesso da juventude a gente vai sentir agora, depois dos sente. 40. Excesso de exercício também. Eu tenho alunos que queriam botar muito peso, muito peso. Aí por algum motivo, trocavam de academia e disse, ó, lá a professora tá deixando eu botar bastante peso. Deixa. Eu disse, tudo bem, eu espero você voltar para a gente fazer a reeducação, então eu tenho paciência. É, E às vezes acontecia, a pessoa voltava, machucava o quadril, porque a gente tinha um olhar de cuidado. Eu disse, olha, daqui a uns 30 anos, o teu bumbum não vai fazer diferença onde ele está, querido, não vai fazer. Mas o quadril é, vai, o joelho vai, a coluna vai fazer diferença, né? vai. Mas o bumbum, a barriga para dentro, essas coisas não vai fazer diferença. Agora, um corpo Isso que aí. funciona direitinho, nossa, é muito, é luxo, é luxo. É, eu acho que uma palavra interessante nessa questão de corpo, Márcia, é ser funcional, né? E, Porque é bem isso, nada adianta a gente ter um corpão, então vamos mais para essa estética, sarado, lindo e maravilhoso, e ser totalmente disfuncional. E o ruim disso é perfeito o que tu falou, porque às vezes aquilo não é no momento que, assim, não é, eu treinei uma semana e ele já vai ser disfuncional. E aí a gente vai treinando, a gente vai se submetendo àquelas sobrecargas, mas dali a pouco lá na frente a gente colhe, né? Tudo são escolhas e tudo tem uma consequência. E essa palavra, eu penso que tu falaste do excesso. Eu acho que essa é uma palavra assim perfeita, porque eu penso muito que hoje, acredito, a palavra-chave é o equilíbrio, né? Então, às vezes, menos é mais. E na questão de exercício e desses cuidados, eu gosto muito de uma frase: a constância é mais importante que a intensidade. Então, a gente precisa, o exercício precisa ser algo assim como o sono, que nós falamos, até para a gente já ir finalizando, e a alimentação. Agora me fugiu um pouquinho o pensamento. O equilíbrio disso, né? Da gente pensar em todas essas partezinhas e unir, porque o equilíbrio disso é que eu acredito que nos proporciona assim, mais leveza. E é o que tu falasse, não é que, então a minha vida é maravilhosa, é só felicidade. Não. Até porque normalmente é no caos, é na turbulência que a gente fortalece o nosso caráter, os nossos princípios, né? E aí depois vem uma calmaria, e aí depois vem outro, e assim é a vida. Assim são os movimentos da ela é um vida. movimento. Eu costumo comparar a vida como um grande mar e nós somos barquinhos. E a vida ela tem uma força tão grande, ela vem tão forte para cima da gente, que aí a gente se cansa, se desgasta fazendo, remando ao contrário. Não, eu não quero que isso aconteça. Eu vejo, por exemplo, a pessoa que está acima do peso, ou a pessoa que tem uma dor e ela não aceita, porque a gente tem que aceitar, né? Ela não aceita, não, Isso, eu não aceito, e ela rema, e ela vai contra, ela vai contra. E aquilo ali não traz nenhum benefício. Você ficar trabalhando contra brigando. não dá benefícios. Mas quando você relaxa, e peraí, então, vamos ver para onde essa onda vai me levar. Ela vai levar ao meu lugar, vamos ver que praia que eu vou parar. E aí, a partir dali, eu vou tentar me ver o que vai acontecer. E, com a pandemia foi uma onda devastadora, foi um tsunami na vida de todo mundo. E a É, gente ainda vê pessoas lutando para manter a mesma rotina de antes. Elas lutam com unhas e dentes, elas saem às ruas, elas berram, elas gritam, criticam, porque elas querem manter aquilo que elas já tinham e a gente não tem como manter. Vai ser não, diferente agora. A gente tem que olhar para o nosso corpo de uma maneira diferente, deixar o corpo mais forte. Então, se alimentar mal, aquela rotina de não dormir, de não fazer as coisas, de não fazer exercício, ou fazer o exercício da moda, fazer exercício
muito pesado. Isso aí não protegeu ninguém de nada, não deixou ninguém mais forte. Agora a É. gente tem que buscar coisas que nos fortaleçam. Fortaleçam o corpo, fortaleçam a imunidade, fortaleçam a nossa saúde mental. Como isso apareceu tão importante, né? O mental É. estar bem, a gente estar com o mental equilibrado, o emocional também estar bem. Isso agora foi uma das coisas que mais apareceram e que mais são importantes, muito mais do que você manter aquela rotina, do que você brigar, que vai usar máscara, não vai usar máscara. A gente ter essa noção, sabe, do equilíbrio dessas coisas e de como esse fortalecimento é bom, é o que a gente tem que levar para nós. Então, Isso aí. acredito que Eu quero colocar algo, Márcia, que tu falou do exercício, que eu acho que é exatamente isso, né? Eu digo que santo de casa não faz milagre, assim, porque aqui em casa, além de mim, assim, que sou loucamente, né, apaixonada pelo exercício, não tem como. Mas uma coisa que eu coloco sempre para as pessoas, assim, porque tem pessoas que não têm esse amor à primeira vista, vou dizer assim, ou esse gosto pelo exercício. Mas hoje há infinitas possibilidades de movimento de exercício, né? Tem tanta coisa disponível experimentar. e eu coloco sempre para as pessoas assim: busquem, experienciem, faz uma aula de yoga, faz uma aula de natação, faz uma aula de musculação, faz uma aula de, meu Deus, pilates, de funcional, né? E sempre procura conciliar ao exercício prazer. Coloca prazer, então acha aquele exercício que é para ti. Porque tem algumas coisas que eu também, dentro do exercício, eu não gosto, tem algumas que eu prefiro. Então eu procuro fazer o quê? Essas que me dão prazer. Porque quando eu faço com alegria, né? Quando eu tenho vontade de fazer, tudo é mais fácil, é mais gostoso. Eu já libero hormônios que elevam o meu humor, né? Que me deixam alegres, felizes. E como é que eu vou dizer assim? Eu me saboto menos, porque se eu me imponho um exercício que eu já não gosto, aí eu penso, ai, hoje aquela aula chata. Aí qualquer desculpa que eu tenho é desculpa para não ir. E quando eu tenho prazer, não, né? Eu fico contando às vezes os dias para chegar àquela aula. Claro que hoje a gente está ainda numa pandemia, as coisas estão mais restritas, né? Mas ainda assim, gente. Então, coloquem um movimento de forma regular, constante, naquilo que para vocês é bom, Por isso que tem que tenha ser bom. prazer, né? Por isso Pode tem que ser falar. bom o exercício. Tem que ser bom, porque assim, ó, é mentira que a pessoa acorda empolgada para fazer exercício. É mentira, assim, eu tô super empolgada, uhul! As pessoas pensam que precisam acordar assim para começar a fazer. Isso aí não acontece, tu tem que ir, aí depois que tu tá lá, eu já ouvia muito assim, Vai. eu não tava muito afim de ir, mas depois que eu tô aqui, já me sinto bem. E quando eu tinha academia de musculação, as pessoas vinham para mim, qual é o melhor exercício para emagrecer? Eu disse, primeiro tem que fazer um que tu goste. Não, eu quero emagrecer, não importa se eu gosto ou não. Quer dizer, é uma violência contra si mesma, né? É, Todos eles emagrecem, porque o que vai gerar o emagrecimento é o controle da alimentação junto com a atividade física. Então, todo o exercício emagrece. Então, escolhe um e pelo menos você vai conseguir ir dia sim, dia não. E você vai conseguir frequentar, que você pelo menos seja bom quando chegue lá, né? Pô, isso aí. que gostoso, que bom. Experimentem, tem gente que gosta mais do solitário, né? Que daí é a musculação, a natação. E tem gente que gosta mais em grupos, que é funcional. Aí tem as aulas de pilates que também podem ser dos dois tipos. Né? Tem gente que precisa de um estímulo a mais. Eu recomendo muito pegar o personal trainer. A atividade com personal trainer, o resultado é outro. A É, questão mesmo da autoconsciência, né, Cloris? Porque daí isso tu vai mesmo. passar a consciência. Durante o exercício você está presente fazendo, porque só tem você ali, né? É Isso aí. importantíssimo. Mesmo que você faça em grupos, fazer Sim, com consciência. Puxa o ar, solta o ar, cada movimento, mais devagarinho, mais. Porque assim, é bobagem, é mentira. E quando a gente faz mais rápido, emagrece mais rápido, isso aí é bobagem. Se tu faz muito ligeiro, você perde a consciência, você se machuca todo.
E, É, e Pilates fala mesmo, né? O Joseph Pilates. Se você não está consciente, você se machuca. E é verdade. Numa é caminhada que verdade. você está lá viajando, pega, vira o pé, porque você não está ali, né? É, até porque daí a tua mente viaja, né? E normalmente para o futuro, e a gente está ali num determinado movimento que você não tem a consciência, porque se tua mente não está ali contigo no agora, o teu corpo, ele vai ter uma dorzinha, mas você nem percebe porque tu tá pensando lá na frente, né? E aí vai vir Então, a essa dor. consciência e ela faz uma diferença, as pessoas que conseguem treinar. Eu digo, ou que sozinhas já tenham essa consciência, ou que com um instrutor que coloque essa consciência no movimento é um diferencial enorme. E isso ajuda bastante as pessoas também no seu trabalho, nesse movimento de ir deixando a ansiedade de lado, né? De se conectar com o momento, né? De se ocupar e não de se preocupar. Tem uma perguntinha ali, é do Luiz, eu acho. É Luiz. O que vocês acham da massoterapia e da reflexologia? Bem interessante, bem bom para autoconhecimento. Eu acho assim, para você se conectar com o corpo, a massagem, a massoterapia, ela é muito boa, né, Clarice? Márcia, eu sou da seguinte opinião, assim, dos estudos que eu tenho da PNL, da consultoria sistêmica, hoje tem uma especialização, talvez tu lembres, eu não vou agora me lembrar do nome, dentro da fisioterapia. A minha mãe até fez uma sessão, por isso que eu sei que ela existe, porque eu fiquei junto com ela. Que eles vão tocando, e conforme o pontinho que o fisioterapeuta toca, e a pessoa sente dor, tá? Porque a minha mãe tem pontinhos assim que ela uivava quase de dor. E ali tem uma memória. Então, eu acho que a massagem, além dela ser um presente, porque eu trabalho com a massagem tailandesa, né? Então, eu sempre digo assim para as pessoas quando elas vêm e quando elas se dão esse tempo de receberem uma massagem. Eu sempre digo, agradeça a você em primeiro lugar, porque isso é um presente para você mesmo, se permitir. Isso acho que o corpo, não sei se ele deve sentir mais prazer do que a gente se permitir, né? Você pagar uma massagem e você se dar esse presente. Porque é uma forma de você libera memórias, você libera energia. Fala mais dessa parte dos pontos que tem esses pontos doloridos, são memórias que nós São temos. memórias. E essa técnica da fisioterapia, eu posso procurar para trazer para vocês o nome. Ele toca, e claro, eles estudam para isso, então eles dizem, porque cada parte do corpo, ela tá ligada ou à infância, ou à puberdade, à gestação. É muito lindo esse trabalho. E aí, Quando tem conforme bebê, a pessoa libera a ele memória. sente, ele já, isso aí, ele relaciona e ele fala que provavelmente foi na tua infância, tarará, e aí ele vai tocando ali para liberar. Então, isso eu digo assim, ó, e o nosso Legal, próprio, legal. que é algo que eu acho que é mais fácil das pessoas trazerem para a realidade. Por exemplo, nós que nadamos quase uma vida, né, Márcia? Hoje eu digo assim, que eu acho que tem mais de um ano que eu não caio numa piscina para nadar Aí faz tempo, eu em gosto função tanto. de pandemia e tudo o resto. Mas eu tenho certeza que quando eu voltar a cair numa piscina, eu vou saber nadar. Uhum. Isso é um exemplo claro de que o nosso corpo, os Tem nossos músculos memória. têm memória. Sim, Então, a massagem tem muito disso também, né? E no dia a dia a gente vive nesse piloto automático e a gente vai somatizando. Então, aquele músculo às vezes está tenso, aquela tensão é pura energia. E a massagem tem muito isso, ela né? De libera, conseguir né? liberar isso, de deixar fluir. E a reflexologia, que dentro da massoterapia a gente tem, e eu particularmente, massagem no pé, para mim é tudo de bom. Eu amo. Eu acho que é sensacional, porque assim como no pé, nas mãos também a gente tem os pontinhos, né, que são os Sim. principais órgãos, então a gente consegue de uma forma mais localizada no pé, mas trabalhar todo o nosso corpo, né?
Eu acho massagem tudo de bom, gente. Qualquer técnica eu acho que é válida. Eu digo assim, sempre procure algo que para tua alma te faz bem. A massagem, ela não é uma atividade física, mas ela pode tirar Hum. aquelas dores, ela estimula a circulação. E você pode fazer a massagem e fazer uma caminhada também para ter. A gente precisa movimentar, precisa dar uma cansadinha no corpo, sentir para ele poder. Porque nós estávamos lá em cima das árvores, aí descemos, aí fomos para a caverna, aí saíamos para caçar e ficávamos ao redor do fogo. E aí a gente foi ficando cada vez mais paradinho, parado. E aí eu acredito então que a energia acumule em alguma parte do corpo e traga dor, traga desconforto. Um bem clássico é quando a gente não fala aquilo que quer falar, quando a gente se cala muito, não responde, ou Engasga. não tem lugar para falar, gera dores no pescoço e nos ombros, essa energia presa, né? E pode até É, adoecer essa parte do pescoço, que é do chakra vishuddha, né? O chakra laríngeo. Então, isso. em outras partes do corpo, a gente também pode. E aí é onde o corpo acaba se encontrando com o corpo emocional e o mental, que são os Isso 4 aí. pilares da vida, é o físico, mental, emocional e o espiritual. Não no Espiritual. sentido de religião, mas no sentido de interação com a natureza, com as coisas e com Deus, né? E é claro, a gente usa a religião para se relacionar com Deus. Mas o corpo se relaciona com todos esses outros corpos, entre aspas, né? Porque o corpo É o mental, reflexo de todos, né? ele é um reflexo e ele também interage, né? Porque a gente Claro, recebe as impressões, recebe um abraço, sim. e aí o corpo, né? Gostoso, quentinho. O cérebro interpreta, tem um neurotransmissor para amor, tem um neurotransmissor para raiva, tem um neurotransmissor para preguiça. E a gente vai repetindo os comportamentos conforme as coisas vão acontecendo, porque o cérebro ele não sabe o que já aconteceu, o que está acontecendo. Então, quando a gente se lembra de coisas Exatamente. ruins, ele libera aqueles hormônios ruins no corpo que Isso. desorganizam as nossas células, né? E com o É, tempo, o nosso corpo é jovem e aí desorganiza, mas a gente o corpo vai lá e dá um jeitinho, mas com o tempo vai equilibra de desorganizando novo. e vai ficando bagunçado, né? Vai ficando Isso bagunçado. aí. Por isso, viver no É, agora é importante, né, Clarice? é. Eu vou só dar uma, assim, uma deixa, porque no nosso próximo domingo vai ser a mente, né, Márcia? Vamos estar falando Vai mais do relacionar nosso a mente mental. e corpo, a gente vai somando isso. Isso. Mas assim, a PNL, né, que é a ciência, ela diz exatamente isso, né? Que tudo que a gente sonha, que pode ser então uma projeção, mas dentro disso a nossa mente sempre cria imagens. Então, para mim, algo que realmente eu vivi, que foi um fato que aconteceu, ou algo que eu projeto através de um sonho, né, de um sonho real, eu tô aqui sonhando, para a mente é a mesma coisa, ela entende aquilo como real. Então, aqui entra a importância dos nossos pensamentos, mas isso fica para o próximo domingo já, No próximo vídeo. né? Porque os pensamentos, eles realmente interferem muito na nossa, E na maneira da gente agir do corpo também. E às vezes você é, idealizar, a idealização que ela vem da mente também, idealizar um corpo perfeito, e aí o nosso corpo não se encaixa naquele corpo perfeito, e a gente briga muito com aquilo ali, e adoece, e tem um monte de problemas. Então, no nosso próximo encontro, que é no domingo que vem, às 6 horas da tarde de novo, a gente vai falar de como a nossa mente interfere, influencia o nosso corpo. Muito, 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 muito mais do que a gente imagina. E também vai as doenças. A origem das doenças, ela não está no corpo, ela está lá na mente primeiro. Ela primeiro é um isso, pensamento, né? E depois é uma é, emoção. Ou as memórias também, as memórias antigas, elas podem ficar cutucando, 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 fica, até que machuca, até que cria uma doença, até que cria uma dor, e a gente não sabe de onde é aquela dor. Então, é, no domingo que vem, a gente vai falar muito sobre isso. com certeza. Então, acho que Eu vou.
Eu ia dizer Tem porque a mais gente já uma. tá, a gente já extrapolou o que a gente tinha pensado, né? Até para não ficar É, cansativo. E a Márcia vai nos guiar para uma pequena meditação, né, Márcia? Para a gente sim. agradecer o corpo. Eu só para mim finalizar que você falasse, eu acho que essa cobrança às vezes que a gente impõe desse corpo, principalmente é bem isso. Ah, eu queria meu corpo dos 20, né? Aquela barriga Uhum. tanquinho, sabe? Aquele bumbum, sei lá eu o quê. E isso é uma agressão, porque imagina o meu corpo hoje, no momento em que eu quero aquele meu corpo de lá, é porque eu não estou satisfeita com esse meu corpo, né? Então, como esse meu corpo será que ele fica sentindo isso? E assim são as dores, às vezes, normalmente numa dor, a nossa primeira, claro, porque dor é ruim, né? A Uhum. gente quer tirar, a gente toma remédio, a gente, ai, não quero isso para mim. E eu procuro sempre fazer um exercício inverso. Então, assim como quando a gente tem uma dor de cabeça, uma dor de estômago, seja o que for, uma dor numa articulação, porque tudo nessa vida é aprendizado. Absolutamente tudo. E se a gente não aprende na primeira, ela repete. Se não aprende, ela volta de novo, né? Até a gente aprender. Então é o que eu digo, aprende na primeira que dói menos. Então primeiro é acolhe essa tua dor, acolhe esse teu corpo, né? Tu acho que vai fazer esse trabalho agora. Se a gente pensar em cada partezinha, os pés, né? Antes da pergunta da reflexologia, meu Deus, quando é que a gente dá bola para os nossos pés, né? E são eles que nos sustentam o nosso corpo, são eles que nos mantêm de pé, que nos levam para frente, que correm, que caminham, enfim. Então, assim, acolher esse corpo e criar esse relacionamento, né? Como eu me relaciono com o meu corpo, porque o meu corpo sou eu. O meu corpo são as minhas escolhas, é o meu corpo. Eu Verdade. finalizaria com isso. Então tá. Eu agradeço muito a presença da Chloe e a presença de todos que passaram, né? E também ficaram assistindo até o final. E eu convido então a todos sentarem de uma maneira bem relaxadinha, que eu vou conduzir vocês a um momento agora onde vocês vão encontrar o seu corpo. Então, primeiro a gente respira com os olhos abertos, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vai relaxando. Mais uma vez, inspira, solta o ar. E agora sim, fecha os seus olhos e continue respirando só pelo nariz. Sinta o ar entrando e saindo pelo nariz. Respirando, sentindo aonde você está, sentindo a temperatura, sentindo os seus pés. Perceba os seus pés, seus tornozelos, suas pernas, os seus joelhos. Siga sentindo o seu corpo, as suas costas, seu quadril, o abdômen. Respira com o abdômen, com o diafragma. Relaxa, enquanto o peito agora relaxa, libera de ter que respirar. Relaxa bem os seus ombros, os seus braços. Perceba bem as suas mãos, seu pescoço. Você pode ir encontrando movimentos e posições mais confortáveis para você. Solta o maxilar. Você deixa os seus lábios unidos, mas deixa os dentes afastados, bem relaxados, os músculos do rosto, ao redor dos olhos e de toda a sua cabeça, sentindo bem o seu corpo. Agora, se concentra no centro do seu peito, lá no seu coração. Você imagina que consegue sentir as batidas do coração. Você talvez até consiga sentir as batidas do seu coração e sentindo que dele sai gratidão. Essa gratidão envolve o seu coração, como se fosse uma chama de um fogo que não queima, que aquece, que acolhe. E essa chama vai crescendo e envolvendo o seu peito
envolvendo todo o seu corpo em gratidão. Muito obrigado, meu querido corpo. Eu sinto muito das vezes que eu não tive consciência de você, das vezes que eu não olhei para você. Por favor, me perdoe por eu não estar presente, por eu não cuidar dos alimentos, por eu não deixar o descanso adequado. Eu te amo, porque sem você eu não interajo, eu não abraço, eu não beijo, eu não sinto os sabores, não ouço as músicas, não olho para as formas e para as cores do mundo. E muito obrigada, muito obrigada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, meu corpo. Eu te amo muito e muito obrigada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata por você. Você vai repetindo esse mantra. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata, sou grato ao meu corpo. E você vai trazendo paz, alegria e equilíbrio para cada uma das suas células. A gratidão equilibra, a gratidão nos devolve, traz de volta aquela força, aquela energia. Acorda, na verdade, a energia que já está dentro de você. O seu corpo gera energia o tempo todo. A nossa desconexão do corpo é que faz com que a gente se sinta cansado, é que faz com que a gente se sinta desanimado ou desanimada. Ative essa energia, ative essa força que já mora em você, através da gratidão pelo seu corpo, do jeito que ele é. Aceite o seu corpo. Sinta amor por ele. Quando você estava sozinho, quando você estava sozinha, o seu corpo estava lá junto com você, sentindo com você. Você nasce, veste esse corpo e ele é o seu melhor amigo durante toda a sua caminhada, durante toda a sua existência. Até que então você deixa ele e vai seguir por outros caminhos. Respira bem fundo. Abra os seus olhos, se sentindo bem no agora, se sentindo feliz, tendo uma excelente semana. Desejo que vocês tenham uma semana ótima. Contem conosco, comigo e com a Cloris, para domingo que vem vocês também terem esses momentos de encontro com vocês e se sentir bem durante a semana. Eu agradeço muito. Gratidão, Márcia, igualmente, né? Tu sabe o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida. Gratidão a todos. E eu encerro para que a gente possa talvez passar essa semana cuidando de nós mesmos, nos amando com essa gratidão e dizendo que o nosso maior patrimônio é o nosso corpo. Oi, travou, Cloris. Tá certo. Essa live vai ficar gravada e vai ficar na minha rede social, na rede social da Cloris também. Então, quem quiser assistir durante a semana vai poder assistir também. Tá certo? Então, muito obrigada a todos Gratidão, e boa até domingo noite, que uma vem. ótima semana. Boa noite, Até! tudo de bom.